Irmãos, o tema dessa noite é: Cristo é o único que pode dar paz em nosso coração. Esse será o tema ministrado nessa palavra, nessa noite. Cristo, o único que pode trazer paz, dar paz ao nosso coração. Jesus, ele inicia essa passagem no versículo 25, dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por isso vos digo. Nós só conseguiríamos entender essa passagem se nós compreendermos os ensinos anteriores de Cristo. Jesus aqui, ele está continuando algo que ele ensinou anteriormente, a qual nós já fizemos a exposição e já aprendemos. O que ele nos ensinou anteriormente? A respeito, no versículo 19, que ele é o nosso tesouro. Versículo 22, que é quando nós mantemos os nossos olhos nele, em que a nossa vida é iluminada. Versículo 24, que só existe um Deus, que é ele e não Mamon. Então Jesus, ele vai iniciar essa passagem nos explicando o porquê que nós não devemos andarmos ansiosos por essa vida. Nós não devemos andar ansiosos por essa vida, porque primeiramente, nós encontramos o verdadeiro tesouro que é Jesus Cristo. Nós não devemos andarmos ansiosos por essa vida, porque nós vimos a glória de Cristo, e agora os nossos olhos contemplam um novo céu e a nova terra. Nós não devemos andar ansiosos nessa vida, porque antes nós éramos escravos das riquezas, escravos de Mamon. As riquezas deste mundo dominavam o nosso coração, mas agora é Cristo quem domina o nosso coração, e hoje então nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo. É como se Jesus Cristo dissesse a nós: vocês não precisam andar ansiosos e nem preocupados por nada dessa vida, porque vocês, irmãos, encontraram o maior tesouro de suas vidas. Vocês encontraram o maior tesouro que vocês poderiam encontrar nessa vida: Cristo. Vocês não precisam de andar mais preocupados com as coisas deste mundo, porque agora os teus olhos foram abertos para contemplar a verdadeira pátria, que não é terrena e sim celestial. Vocês não precisam andar mais preocupados, porque agora Deus é o Pai de vocês. Jesus, ele inicia no versículo 25, dizendo isso: por isso, por esta razão, vocês não devem andar ansiosos por essa vida, porque nós encontramos o maior tesouro que um homem poderia encontrar. Qual outra riqueza poderia tirar a nossa paz, se nós encontramos a maior riqueza de todas? Qual outra coisa neste mundo poderia nos deixar ansiosos, se a nossa morada não é este mundo, é o novo céu e a nova terra? O que mais poderia nos deixar ansiosos neste mundo, se hoje Deus se tornou o nosso Pai? Jesus, ele quer trazer essa consciência para nós entendermos, porque ele inicia falando isso. Por causa disso, no versículo 25, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ao contemplarmos, irmãos, a glória de Cristo e a sua obra na cruz, nós então podemos descansar à sombra do Onipotente, como diz Salmos 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio
e a minha fortaleza, o Deus meu em quem eu confio. Nós não precisamos mais andar ansiosos pelas coisas materiais deste mundo, porque nós encontramos Cristo em nossa vida. No versículo 25, Jesus ele vai dizer para nós: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais ou mais importante ou superior do que o alimento? E não é o corpo mais importante do que as vestes? Tanto a nossa vida quanto o nosso corpo, eles são eternos. Quando o Senhor fez nós, Ele nos fez do pó da terra, soprando sobre nós o fôlego da vida. Tanto a nossa alma, a nossa vida, quanto o nosso corpo, eles são eternos. Um dia, tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma se juntará, será glorificado por Deus, e para sempre estaremos no céu. Então Jesus ele diz para nós: se o nosso corpo, se a nossa vida são eternos, eles são superiores aos alimentos e às vestes. Se Deus nos deu a vida e nos deu o corpo, Ele não nos dará também o alimento e as roupas? Jesus ele está nos ensinando sobre como Deus ele cuida de nós, como Deus ele é bom para conosco. E Jesus nos traz ao entendimento isso. Olha, imagina, o que é mais importante? É o fôlego da tua vida ou o teu alimento? O que é mais importante? O teu corpo ou as tuas vestes? Se Deus ele te deu vida, se Deus ele soprou em tuas narinas e você hoje tem fôlego de vida, se Deus ele fez o teu corpo, Deus ele não cuidará de nós? Deus ele não nos dará o alimento? Deus não nos dará as vestes? E é isso que Jesus ele quer nos lembrar. Então no 26 ele vai dizer assim: irmãos, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o nosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então Jesus ele manda nós observarmos os pássaros. Olha os pássaros, olha como eles vivem. Eles não plantam, eles não ajuntam, mas nós não vemos nunca um pássaro morrendo de fome. Você já viu alguma vez um pardal morrendo de fome? O Senhor sempre traz a provisão. O Senhor está sempre com as mãos estendidas para nós. O Senhor ele cuida de um pássaro, de um pardal. Então Jesus fala para nós: se Deus assim cuida de uma ave, de um pássaro, Ele não cuidará de nós? Se o Senhor dá a provisão para um pássaro, Ele não dará a provisão para nós? O Senhor não nos ajudará? Você acha que o Senhor nos abandonará? O Senhor ele tem cuidado de nós, o Senhor ele tem zelado por nós, o Senhor tem nos abençoado. Então no versículo 27 ele diz assim: qual de vós, que por ansioso que esteja, podem acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Em outras traduções, nós, por mais ansiosos que estejamos, poderemos por acaso prolongar a nossa vida em 1 hora? Em um passo? Em algum tempo? De forma alguma. Por mais ansiosos que estejamos, não podemos fazer nada ao próprio curso da nossa vida. Então no 28 ele diz: então por que andais ansiosos quanto ao teu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, e contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como qualquer um deles. Jesus, ele diz para nós considerar os lírios, as plantas, a vegetação, e ele diz para nós: olha como crescem os lírios, as flores, as plantas no campo, olha como são belas as flores que nascem. Se Deus cuida tão bem dessas flores, dessas plantas, flores, que hoje existe, e amanhã se secam, amanhã é lançada ao forno, é usada como combustível. Naquela época, as plantas eram usadas como combustível em forno. Se Deus dá uma beleza tão boa, tão grande para uma flor, que amanhã é jogada ao forno, o Senhor não cuidará de nós, que fomos criados à imagem e semelhança dEle? O Senhor não cuidará de nós, a qual Ele nos fez? No versículo 29, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus cuida dos animais, se Deus cuida das plantas, Ele não cuidará de nós? Homens de pequena fé. Por que Cristo, Ele diz isso? Porque nós nos tornamos homens de pequena fé. Porque a nossa fé, ela tem se tornado deficiente. Porque Cristo deixou de ser o nosso maior tesouro. Os nossos olhos deixaram de olhar para Cristo, e nós estamos buscando satisfação nas coisas deste mundo, como diz em 1 João 2,15, os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos olhos, e a soberba da nossa vida, são grandes obstáculos que nos trazem ansiedade. Se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, e colocarmos os nossos olhos na cobiça pelas coisas deste mundo, a nossa fé será abalada, porque os nossos olhos vão desejar muitas coisas que nós não poderemos ter, e muitas coisas que nós não precisaremos ter, e facilmente seremos enganados, e viveremos ansiosos na nossa vida. Por que homens de pequena fé? Porque nós nos tornamos homens de pequena fé? Porque a nossa fé, ela tem sido deficiente, porque temos andado ansiosos por esse mundo. Você sabe por quê? Por que andamos ansiosos, preocupados? Porque nós temos tirado os nossos olhos de Cristo. Porque nós temos tirado o nosso coração de Cristo. Porque nós temos andado fora do caminho de Cristo. Todas as vezes que ao andarmos por este mundo, nós nos desviarmos de Cristo, certamente a nossa fé será abalada. É por isso que Jesus, antes de iniciar esse tema, Ele fala sobre isso. Vocês não podem andar ansiosos quando? Quando vocês encontrarem o verdadeiro tesouro. Se nós encontramos aquilo que é o mais importante da nossa vida, aquilo que é o mais importante do homem encontrar nesse mundo para a sua eternidade, que é Cristo, para que então nós iremos viver ansiosos, preocupados com as outras coisas? O propósito nosso aqui nesse mundo foi encontrar Cristo. Uma vez que nós encontramos Cristo, o nosso propósito agora é caminhar para a eternidade. Aquilo que Deus tinha para nós era Cristo, e é isso que Ele está falando. Ele está falando dele mesmo. Homens de pequena fé, vocês têm as suas religiões, vocês fazem os teus sacrifícios, vocês fazem tudo, mas o seu coração está longe de mim.
Os teus olhos estão longe de mim, a tua vida está longe de mim, homens de pequena fé. Vocês estão distante do Senhor. É exatamente isso que Jesus ele quer nos mostrar. É exatamente isso. George Miller ele diz que o começo da ansiedade é o fim da fé. No momento em que nós começamos a nos preocupar com este mundo, é o momento em que a nossa fé ela está chegando ao fim. Quanto maior a preocupação, mais deficiente será a nossa fé nesse mundo. Se Cristo, Ele não for o verdadeiro tesouro do nosso coração, outras pérolas ocuparão o lugar de Cristo. Assim, de uma forma desenfreada, se Cristo não for o nosso verdadeiro tesouro, desejaremos prazeres que abrirão buracos profundos em nosso coração e nos levará à ruína. Os homens têm andado ansiosos e preocupados com muitas coisas, porque têm se distanciado de Cristo. Nós temos tirado os olhos do céu, é por isso que andamos preocupados. Colocamos os olhos no mundo, haverá uma grande preocupação. O mundo é cheio de desejos, o mundo é cheio de algo que nunca vai suprir a nossa necessidade. E se o homem mergulhar o seu coração nesse mundo, é um mundo sem fim, é um poço sem fim. Os desejos nunca serão supridos, e sempre querão mais, mais e mais, e acabarão na sua miséria. É isso que o Senhor quer despertar em nós. Se nós estamos andando ansiosos, se nós estamos andando preocupados, é porque nós temos deixado Cristo, e temos ocupado o nosso coração com outras coisas. Se nós temos andado ansiosos pelas coisas deste mundo, é porque os nossos olhos têm sido tirados do novo céu e da nova terra. Os nossos olhos têm sido tirados do céu. Como Jonathan Edwards diz: ó Deus, grave a eternidade, a tua eternidade nos meus olhos. É isso que nós precisamos, que Deus coloque diante dos nossos olhos o novo céu e a nova terra, para nós entendermos que estamos de passagem, não é nosso, nada vai ficar pedra sobre pedra neste mundo, tudo será desfeito, o juízo do Senhor chegará sobre este mundo. E muitas vezes nós estamos ansiosos por essas coisas, estamos desejosos por coisas que serão destruídas, e vivemos uma vida ansiosa, preocupada, porque queremos juntar coisas que nós não precisamos. Quanto mais buscarmos este mundo, mais ansiosos vamos viver. Quanto mais nós buscarmos de Cristo, mais paz teremos em nosso coração. Se Cristo não for o Senhor da nossa vida, um outro ídolo nós construiremos para colocar no lugar de Cristo. Como ele diz anteriormente, Mamon. Se Cristo não for o nosso Deus, algum mamon será o nosso Deus. Algo ocupará o lugar de Cristo em nossas vidas. Se Cristo não for o nosso Senhor, colocaremos a riqueza, trabalho, sucesso, fama, orgulho, soberba, e tudo isso nos afastará de Deus, pois são caminhos opostos ao de Cristo. Jesus, ele quer nos ensinar, irmãos, que as nossas preocupações pelas coisas desse mundo vêm quando a nossa fé se afasta dele, quando o nosso coração deixou de amar a Cristo, quando os nossos olhos deixaram de contemplar o céu, e quando a nossa vida se tornou escrava das coisas materiais deste mundo. Observe o mundo em que nós estamos vivendo. Pessoas preocupadas, ansiosas, correndo de um lado para o outro, querendo juntar, querendo muitas coisas, buscando e buscando e buscando as coisas deste mundo. E Jesus fala para nós:
Não faça isso, porque são os gentios que procuram estas coisas, são aqueles que não conhecem a mim, mas vocês conheceis, vocês sabem quem é o tesouro verdadeiro da vida de vocês, vocês sabem que o lugar final de vocês não é esse mundo, é o céu, vocês sabem, Cristo abriu os olhos de vocês, Cristo trouxe luz ao coração de vocês, o verdadeiro tesouro chegou até vocês, Ele é o seu Senhor, Ele é o teu Deus, e quando nós temos Cristo como Deus da nossa vida, nós então descansamos o nosso coração em Cristo. A nossa cobiça, misturado com a nossa insatisfação daquilo que nós temos, nos levará a viver uma vida de um completo vazio, porque nosso coração é vazio, porque cobiçamos as coisas desse mundo. Ao cobiçarmos o mundo e sermos insatisfeitos com aquilo que nós temos, o que vai ocasionar em nós? Um vazio no nosso coração. Olhamos para o que o outro tem, suas casas, seus carros, seus salários, seus celulares, e sempre estamos insatisfeitos com aquilo que nós temos. Quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós então ficaremos ansiosos, preocupados pelas coisas desse mundo. No versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nós nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem Deus, é que procuram aqui desejar profundamente, são gentios que desejam profundamente todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus diz que são gentios que procuram todas essas coisas, aquelas pessoas que não fazem parte do povo de Deus, os ímpios, são eles que procuram. A esperança dos ímpios está nesse mundo, a esperança deles é aqui, então eles vão viver para esse mundo, mas Jesus fala que aqui não é a nossa casa, Ele diz que Ele foi preparar moradas para nós, lá no céu. O nosso fim é o céu, o nosso fim é a eternidade, é o novo céus e nova terra, não é aqui. Se nós colocarmos os nossos olhos aqui, o nosso coração daqui, nós perderemos o nosso rumo, o nosso alvo, e seremos como eles, que não conhecem ao Senhor. Mas nós, igreja, devemos manter os nossos olhos em Cristo. Seria isso que Cristo Ele quer nos ensinar. Não andeis ansiosos pelas coisas deste mundo. Mantenha os olhos em mim, mantenha o teu coração em mim, continue andando no caminho estreito, continue com o teu coração desejoso pelo céu, o paraíso nos aguarda, não se distraia, olha as tentações, olha quantas coisas, quantos juízos desse mundo, continue olhando para Cristo. A nossa caminhada é longa, irmãos, a nossa caminhada por este mundo vai ser longa, penosa, trabalhosa, haverá muito labor, terá que haver muita dedicação, porque nós estamos caminhando, não sabemos ainda quantos anos estaremos aqui, mas mantenha os teus olhos no céu. Se você tirar os teus olhos de Cristo, mais cedo ou mais tarde você afundará, o teu coração ficará ansioso, você ficará preocupado em muitas coisas, e logo se esquecerá de Cristo, e logo buscará as riquezas deste mundo, os prazeres desse mundo, os bens materiais deste mundo, e logo Mamon se tornará o teu Deus. Mas se Cristo, Ele for o centro do teu coração,
se você manter os teus olhos para Cristo, você não se desviará, e você andará pelo caminho certo. Mantenha-se em Cristo, mantenha o teu coração em Cristo. No versículo 33, então, Jesus vai nos dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus, ele está falando dele mesmo. Em Mateus 13:44 diz assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quem é esse tesouro? Cristo. Depois no versículo 45 ele vai dizer: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra a pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra essa pérola. Essa pérola se refere a Cristo. Quando falamos em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, não estamos falando em fazer campanhas de prosperidade, não estamos falando em dar dinheiro na igreja, não, nem fazer algum tipo de obra, mas nós estamos falando de ter Cristo como o nosso verdadeiro tesouro, de manter os nossos olhos em Cristo como nosso único Salvador, e ter Cristo como o nosso Deus. Quando diz a sua justiça, diz a obra de redenção, a cruz de Cristo, o perdão dos pecados, a ressurreição dos mortos, a glorificação do corpo. Quando Cristo e a sua cruz se torna aquilo que nós mais amamos e desejamos neste mundo, então passamos a receber paz em nosso espírito, descanso em nossas almas, e não nos preocuparemos mais com as nossas necessidades, porque Deus há de suprir cada uma delas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é ter Cristo como tesouro das nossas vidas, é olhar para a obra de Cristo e ter ela como algo que preenche o nosso coração, a salvação, o perdão dos pecados, a ressurreição dos mortos, a glorificação do corpo. Quando nós buscamos, mantemos diante dos nossos olhos Cristo e o que Ele fez por nós, quando nós entendermos isso, nós não andaremos mais preocupados com nada desse mundo. Quando diante dos teus olhos você se lembrar que os teus pecados foram perdoados, quando diante dos teus olhos, no teu coração, você se lembrar que haverá a ressurreição dos mortos, que no último dia, o teu corpo, que estará lá na sepultura, em pó, ele será novamente reerguido dos mortos. Quando você se lembrar que o teu corpo será glorificado como o corpo de Cristo no último dia, o nosso corpo de vergonha, o nosso corpo corruptível, receberá um corpo incorruptível, e para sempre estaremos com o Senhor. Quando nós nos lembrarmos de toda a obra de Cristo, quando nós nos lembrarmos da nossa salvação, quando nós nos lembrarmos da pátria eterna, quando nós nos lembrarmos das ruas de ouro, das portas de pérola, quando nós nos lembrarmos que não haverá mais choro, pranto e luto, porque todas as primeiras coisas passaram, quando nós nos lembrarmos do rio que desce da Nova Jerusalém, quando nós nos lembrarmos de Cristo que estará para sempre conosco neste lugar, quando nós nos lembrarmos que não haverá sol, porque o próprio Deus iluminará a cidade, quando nós nos lembrarmos que Deus não somente mais passará durante o dia para nos falar oi, mas que Ele estará para sempre conosco. Quando nós nos lembrarmos disso, quando isso estiver em primeiro lugar no teu coração, em primeiro lugar diante dos teus olhos, as outras coisas deste mundo
não fará mais diferença para nós. A tua casa, o teu dinheiro, o teu carro, isso não fará mais diferença para nós. Não terá mais valor, porque nós já temos o grande valor. Isso não preocupará, não trará mais ansiedade, desejos, pessoas que querem porque querem ter. Isso já não haverá essa ansiedade. Você pode ter, você pode conquistar, pode trabalhar, mas que isso já não faz mais diferença. Se eu tenho, se eu não tenho, para mim, tanto faz. Não era aquilo, não era nossa, antes era a nossa ganância, o carro novo, era a nossa ganância, os grandes salários, era a nossa ganância, as conquistas, nós vivíamos para isso. Você se lembra disso? Você se lembra para que você vivia nesse mundo? Lembra? Há uns anos atrás, qual era o teu alvo? Qual eram as tuas conquistas? Mas lembra hoje, e hoje é Cristo. Tendo Cristo, nós estaremos satisfeitos com tudo o que nós temos. No versículo 33, então, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar Cristo, o céu e a sua justiça, a obra de Cristo, a cruz de Cristo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Aqui não diz todas as coisas, como muitos falsos pastores têm ensinado, fazendo falsas promessas de que Deus nos dará tudo, se em primeiro lugar nós dermos o nosso dinheiro, dermos a nossa vida, ou dermos tudo o que nós temos. Não é nada disso que ele diz. É quando verdadeiramente temos Cristo e a revelação da sua glória, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Então Deus nos promete que Ele cuidará de nós em nossas necessidades. Todas estas coisas. Que coisas? Que Ele diz anteriormente: a comida e os vestimentos. Não é todas as coisas, porque é assim que os falsos profetas fazem promessa. Vem, Deus vai te dar tudo o que você quer. Qual que é o teu desejo? O que você quer? Deus vai te entregar, Deus vai te abençoar. Vem, busca Jesus, dá o seu dinheiro aqui, que você vai ver Deus fazendo tudo por você. Não é nada disso. Jesus está falando que Ele vai suprir as nossas necessidades. Por que as nossas necessidades? Porque aqui não é o nosso local, aqui não é o nosso fim. Nós estamos de caminhada. Você lembra o povo no deserto? O que eles recebiam? O pão que descia do céu e a água que saía da rocha, as cordonizes, as roupas que elas se mantinham no corpo, né? O sapato crescia, as roupas cresciam juntamente no corpo. Deus mantinha eles com suas vestes, com os alimentos. Era isso, a necessidade. Deus supria as suas necessidades. Por quê? Porque o lugar deles não era lá no deserto. Eles estavam apenas de passagem para a terra prometida. Mesma coisa nós, estamos de passagem para a terra prometida. Novo céu e nova terra. Muitos falsos ensinos surgem pelo fato de não lerem o texto e o contexto da passagem, e nem buscarem a glória de Cristo, ao invés de levarem as pessoas a Cristo, para elas descansarem o coração em Cristo. Os falsos profetas levam elas distante de Cristo, para que elas desejem mais este mundo, aumentando as suas preocupações terrenas, até perderem a sua salvação, até perderem a sua alma eternamente. É isso que os falsos profetas fazem as pessoas tirarem os olhos de Cristo e colocarem os olhos nas coisas materiais deste mundo. É como aquela passagem que diz também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que muitos de nós já ouvimos: nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é uma profecia de Isaías, que muitos fazem a interpretação errada. Eles leem somente esse versículo do texto. Então eles leem esse versículo. Quantos de nós já não ouvimos isso? Olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos de nós já não ouvimos essa promessa? Deus tem preparado o melhor para você, Deus vai te dar o melhor, Deus vai fazer as bênçãos para você. Quem nunca ouviu isso? Mas quando nós lemos o texto, Paulo está falando a respeito de Cristo. É uma profecia de Isaías. Ele diz: Cristo veio para nos salvar, e essa é a revelação final, feita pelo Espírito Santo, que essa promessa de que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, diz respeito a Cristo, e agora foi revelado para nós, aquilo que eles esperavam, aquilo que eles aguardavam, a grande promessa, é Cristo, e este ressuscitado. Aquela passagem, depois você pode ler em casa, fala a respeito da salvação em Cristo. Cristo é aquele que todos aguardavam para ver, Cristo é aquele que todos aguardavam para ouvir, é Cristo. Ele veio, e agora nós devemos manter o nosso coração nele, olhar para ele, continuar olhando para ele, para nós não nos desviarmos do propósito eterno, a eternidade. Estamos de passagem por este mundo será destruído. Mantenha os teus olhos em Cristo, mantenha o teu coração em Cristo, e você permanecerá de pé. Quando ele diz buscar em primeiro lugar, nos mostra que nós também buscaremos outras coisas. Haverão coisas secundárias em que nós buscaremos neste mundo, mas Jesus fala: busquem primeiro o reino e a sua justiça. O que significa? Cristo precisa de ser o que nós temos de mais importante na nossa vida. Na prática, buscar o reino de Deus em primeiro lugar seria, quando você for trabalhar, você se lembrar: Cristo, eu estou indo trabalhar, mas o Senhor é mais importante do que o meu trabalho. Quando você colocar os teus pés lá na rua, na calçada, saindo de sua casa, você dizer: não deixe os meus olhos se desviarem do caminho. Quando eu caminhar por este mundo, Deus, não deixe que meu coração cobice as coisas que não podem preencher o meu coração. Deus, não me deixe cobiçar as coisas que eu não preciso. Senhor, que não deixe nada ocupar o meu coração que não seja Cristo. É isso que é buscar Deus em primeiro lugar. É quando nós vamos fazer qualquer outra coisa, nós nos lembrarmos: Cristo é mais importante, Cristo é melhor, Cristo é superior, Cristo é o meu Deus, não é o meu trabalho, não é nada do que eu tenho, não é o meu carro, não é o meu dinheiro, não é a minha casa, não é a minha roupa, não é nada, mas é Cristo. Nós precisamos de sempre nos lembrarmos disso. Jesus diz: busque o meu reino, busque a mim, olha para mim em primeiro lugar, porque se nós olharmos para o nosso trabalho em primeiro lugar do que a Cristo, nós iremos nos desviar. Se nós colocarmos o nosso coração, sairmos para trabalhar, sairmos por este mundo, sairmos lá fora, nós iremos cobiçar. Há muita tentação, a cobiça, os nossos olhos desejarão, mas se você se pisar lá e falar: Senhor, não me deixa cobiçar, nada que há nesse mundo é mamão para mim, o Senhor é o meu Deus. É isso, é você se lembrar, é você olhar, é você contemplar a glória de Cristo, onde você estiver, onde você for, onde você pensar, onde você pisar. Lembre-se, o meu lugar não é nesse mundo. Não deixa, ó Deus, não deixa eu me desviar. Senhor, não deixa eu pecar contra Ti, por causa disso, por causa do mundo. Senhor, me faça amar a Ti mais do que qualquer outra coisa. Senhor, faça os meus olhos desejarem a Ti mais do que qualquer coisa. Senhor, me ajuda.
buscar Deus em primeiro lugar. Na prática é isso, porque nós vamos ter que fazer outras coisas, vamos ter que trabalhar, vamos ter momentos de lazer, vamos ter momentos para andarmos na cidade, para irmos de lá para cá, fazermos um monte de coisas. Olha quantas tentações iremos enfrentar, olha quantos obstáculos iremos enfrentar, quantos desejos carnais, quantas coisas os nossos olhos vão contemplar neste mundo. Olha por onde os nossos pés eles vão andar. Meu irmão, se nós tirarmos por um segundo os olhos de Cristo, nós iremos afundar com o mundo, porque é muito forte a tentação. Mas se você sair falando: Senhor, me ajuda, Senhor, o Senhor é o meu Deus, não me deixe cobiçar o que não é meu, não me deixa cobiçar o que é do outro, não me deixa cobiçar a mulher do próximo, o marido do próximo, não me deixa cobiçar, não me deixa, Senhor, não me deixa cair em tentação, me livra de todo mal, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem eu sirvo. Quando formos estudar, orarmos para Deus, não deixe que a sabedoria dos homens ocupe a sabedoria que só a tua palavra pode nos dar. Pessoas que vão estudar e vão ser colocadas ideologias, vão ser colocado marxismo cultural, vai ser colocado ateísmo, evolucionismo. Senhor, não me deixa, mantenha o meu coração na tua palavra, mantenha os meus olhos na tua palavra, não me deixa entrar essas coisas deste mundo, para tirar a minha fé. Buscar em primeiro lugar, é você se lembrar sempre de Cristo onde você estiver, é onde você estiver andando, de bicicleta, de carro, de pé, você se lembrar: Cristo é o meu Senhor, me guarda, não deixa eu me desviar, ó Deus. Tudo que você for fazer, se lembrar de Cristo, busque em primeiro lugar, lembre do que Ele fez por você na cruz, lembre-se do céu, lembre-se da eternidade. Para de contemplar. Se você começar a andar e olhar a casa: nossa, eu queria uma casa dessa, eu queria um carro desse, eu queria isso, eu queria essa roupa. Meu irmão, fala para o Senhor: Senhor, eu não preciso disso, para onde eu vou as ruas são de ouro, eu não quero casas de tijolo, para onde eu vou é ouro. Não me deixe, Senhor, eu me desviar por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa de um salário, por causa de um trabalho. Não me deixa, Senhor, grave a tua eternidade nos meus olhos. Senhor, me mantenha firme em ti. Senhor, me faça lembrar da tua obra naquela cruz, me faça vir o filme da tua cruz, do Senhor naquela cruz derramando o teu sangue, e cada gota de sangue perdoando os meus muitos pecados. Não deixa eu esquecer que eu sou pecador, não deixa eu esquecer que eu sou um miserável. Senhor, me ajuda, buscando o reino de Deus, Cristo e a obra dele, o que ele fez por nós. A respeito desse versículo, o pastor puritano Matthew Henry diz: nosso papel é buscar, desejar e procurar diligentemente e almejar estas coisas. Que coisas? O reino de Deus, Cristo e a sua justiça. Devemos fazer do céu o nosso objetivo final, e da santidade o nosso caminho para chegar até lá. Prefira o céu e as bênçãos celestiais do que a terra e os prazeres terrenos. Precisamos buscar as coisas de Cristo mais do que as nossas coisas, e sempre que essas coisas se choquem, temos de lembrar-nos daquilo a que devemos dar preferência: Cristo. No versículo 34, então, para concluirmos: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus ele vai finalizar o seu ensino, concluindo que amanhã nós novamente seremos tentados a tirar os olhos de Cristo. Seremos tentados a tirarmos o nosso coração de Cristo.
seremos tentados às cobiças e desejos carnais, e desde antes, nós devemos nos preparar para manter os nossos olhos e o nosso coração em Cristo. Nós estamos aqui hoje, todos, amém, glória a Deus, é verdade, mas amanhã, nós todos seremos novamente tentados a tirarmos os olhos de Cristo. Amanhã todos nós novamente seremos tentados a colocar o nosso coração nas coisas materiais desse mundo. Todos nós seremos tentados amanhã, ao sairmos aqui da igreja, a cobiçar as coisas deste mundo. E Jesus, ele vem nos lembrar disso. O amanhã trará o seu próprio mal. Por isso, busque em primeiro lugar, mantenha Cristo diante dos teus olhos, mantenha o céu no teu coração. Sendo assim, você não cairá. Na história do peregrino, tem uma passagem em que o peregrino ele está caminhando e ele chega a uma alta colina onde está um belo castelo. Mas na entrada desse local, desse castelo, na porta do castelo, estão amarrados 2 leões furiosos e famintos, um de cada lado dessa porta. E aqueles leões furiosos começam a rosnar, começam a querer avançar em cristão. Então o cristão naquele momento, ele fica com medo, ao olhar aqueles animais ferozes, vendo que eles estão defendendo aquela porta. É a única forma dele continuar a sua caminhada para o céu, é a única forma dele chegar na Nova Jerusalém, é passar por aqueles portões. Mas aqueles portões têm 2 animais ferozes, rugindo, impedindo ele de entrar. Então o peregrino, ao ver aquela cena, ele olha aqueles leões, aqueles animais, e ele fica com medo, e ele não sabe o que fazer diante daquilo, como atravessar aquela porta, aquele portão. Então o vigilante abre a porta do castelo lá de longe, e diz ao peregrino: peregrino, firma os teus olhos no meio, porque os leões estão amarrados com correntes, eles não vão te pegar, se você permanecer no caminho, se você firmar os teus olhos, ao você atravessar o meio daquele portão, eles não poderão te pegar, porque as correntes não o permitem chegar ao meio. Então, diante daquilo, o peregrino, cristão, em sua jornada para o céu, ao ver aqueles 2 monstros, aquelas tentações, ao ver aquelas lutas, aqueles obstáculos, ao ver aquele mal, aquele homem, ele firma os olhos dele ao céu. Então ele começa a caminhar firme, olhando para o céu, olhando para o seu objetivo final. E ele passa pelo meio daqueles 2 animais ferozes que tentavam o devorar. Se cristão olhasse ao lado, provavelmente ele iria se assustar, ele iria vacilar o teu caminho, e ele iria cair, e outro leão o havia de pegar e o devorar. Mas ele manteve os olhos no céu, ele manteve os olhos dele na Nova Jerusalém. Então, na sua caminhada, ele atravessa no meio daquelas 2 grandes feras, e ele consegue então chegar até o castelo diante do vigilante. Assim, da mesma forma, somos nós. Haverão leões vorazes a nos devorar, como a própria palavra nos diz, que o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando nos devorar. Mas quando nós mantemos os nossos olhos em Cristo, mantemos o nosso coração no céu, nós então podemos caminhar em paz, que nós sabemos que nós chegaremos ao nosso destino final. Mas ao desviarmos os nossos olhos de Cristo,
Ao tirarmos os nossos olhos de Cristo, nós seremos devorados, nós seremos comidos, nós seremos destruídos por este mundo. É por isso que Jesus diz para nós: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. É por isso que Cristo diz para nós: mantenha os teus olhos nele, mantenha o teu coração na eternidade. Amém? Vamos orar então.